E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Eu estou aqui com o Dr. Ramon Pavanato, que é advogado, especialista em direito imobiliário. E eu estou aqui hoje porque a gente viu essa semana a ocupação pelo MST da Fazenda Globo, ali em Agudos, né? Que inclusive é uma área que é produtiva, que tem cana-de-açúcar. A gente já falou disso aqui no portal. Então eu vim conversar um pouquinho com o Dr. Ramon, porque esse mês aqui de Abril Vermelho é um mês que aqui na região a gente já viu muitas ocupações de terra, áreas de fazendas que estão aí produzindo, pequenos sítios, né? A gente já registrou isso alguns anos atrás. E esta semana teve aí algumas reuniões do presidente Lula com os líderes do MST, falando de reforma agrária. E aí a gente começou a ter essas ocupações em todo o Brasil. Aqui no estado de São Paulo, por enquanto, a gente registrou aqui em Agudos e uma em Campinas. E aí eu vim conversar um pouquinho com o Dr. Ramon. Doutor, como que o dono da terra, né, como é que funciona isso no Brasil? Porque assim, a ocupação, o pessoal do MST, eles alegam que são áreas improdutivas que são da União. E as pessoas que são os donos da fazenda discutem isso, falam que eles têm a posse da terra. Explica um pouco para a gente, assim, do ponto de vista jurídico. Legal, Conceição. Ao que me consta, nesses casos em específicos, são propriedades privadas e produtivas. E aí, a primeira questão que se coloca é o direito do possuidor de fazer valer o livre exercício da posse, o seu direito à posse. A lei, nesse ponto, ela fala até mesmo em uso de força própria, desde que o possuidor proprietário da terra faça de forma moderada, desde logo e na exata extensão para repelir aquela agressão ao exercício de posse do possuidor. Mas a gente sabe que essas questões não são tão simples assim, sempre tem um viés político envolvido por trás disso, como você bem mesmo ressaltou, a gente tem acompanhado isso nos noticiários. A par disso, a lei, agora o Código de Processo Civil, ela prevê duas ações: ação de reintegração de posse para o caso de esbulho, quando há a perda total da posse, e a ação de manutenção da posse no caso de turbação, que é o esbulho parcial, é a perda da posse parcial. Que é essa invasão que o pessoal chega, começa a montar acampamento. Exatamente, é isso. Doutor, e aí, assim, a gente sabe que as grandes, né, empresas, elas têm já advogados, elas têm segurança, né, tem toda essa estrutura. Os pequenos sitiantes, os chacreiros, gera uma certa insegurança em todo mundo que mora, né, nessa região rural por conta dessas invasões. De alguma forma, o dono do sítio, da chácara, ele pode se prevenir, sei lá, juridicamente, existe algum instrumento que auxilie o produtor? Excelente pergunta, Conceição, porque ela complementa a resposta da primeira pergunta. Então, dentro daquelas modalidades de ações possessórias, você tem também o interdito proibitório, que tem mais esse caráter de prevenção, para evitar que a invasão aconteça efetivamente. O possuidor, antevendo aquele movimento nos arredores e um real receio de invasão da propriedade da qual ele exerce a posse, ele pode se antecipar pleiteando isso em juízo através dessa ação de interdito proibitório. Bom, assim, na prática, deixa eu só ver se eu entendi. Normalmente, quando o pessoal já vê essa movimentação, a primeira coisa chama a polícia militar. Aí o senhor está falando que também tem que chamar um advogado e já entrar na justiça com um documento, assim, uma solicitação? Exatamente, Conceição. Além dessas diligências extrajudiciais, chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, é importante, o quanto antes, o possuidor haja para repelir essa agressão ao exercício do seu direito de posse, porque nessas questões envolvendo o direito imobiliário, quanto mais tempo se deixar, é pior para quem tem o direito. Então, a orientação, de uma maneira geral, é para que quem tem algum problema desse tipo, dessa espécie,
além dessas medidas extrajudiciais, procure seu advogado para poder intentar a medida judicial propriamente dita. Doutor Ramon, e em meio a esse imbróglio, né? Dono da terra, não é dono da terra, a terra é da União. O que o dono da terra tem que ter para ele comprovar que aquela propriedade é dele? É só a escritura? Como é que funciona isso? A gente precisa deixar claro para o seu telespectador que o possuidor nem sempre também é o proprietário. Isso pode ser subdividido. Mas, nesses casos em específico, o proprietário ele comprova que é proprietário através da matrícula do imóvel, com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. Para essas ações que nós comentamos aqui, o que se tem que demonstrar para o juiz é a posse, o exercício da posse, a invasão, que se demonstra com fotos, uma ata notarial também, é a recomendação que se faz para esse tipo de situação, e estando a petição inicial bem instruída e sendo algo recente, posse nova, o juiz pode conceder, inclusive, a liminar. Quero dizer, ele pode determinar que os invasores se retirem do local sem ouvir os invasores, sem dar início ao contraditório. Bom, então, gente, só para ver se eu entendi, para a gente finalizar. No Brasil, o direito à propriedade privada, ele é constitucional. Então, a gente é dono da nossa casa, da nossa terra, e é isso que o doutor está explicando aqui. A gente pode usar de mecanismos para impedir que outra pessoa entre, que aí ele está citando aqui o uso da força, quer dizer, a gente se defender contra possíveis invasores. E está sempre documentado, então a gente tem que estar com os nossos documentos certinho, no cartório, e em caso de dúvida, né? Eu tenho a terra, arrendei, estou sem o documento de arrendamento, ou eu recebi isso de herança. Se tiver algum problema, se tiver alguma dúvida, o ideal é sempre procurar um advogado especializado em direito imobiliário, doutor? Sim, perfeito. Essas questões envolvendo imóveis, elas sempre são muito intrincadas. Então, o advogado ele tem que pegar a essência do problema para poder dar uma solução jurídica inteligente para o cliente que procura ele. A gente agradece o Dr. Ramon Pavanato e fica aqui a dica. E a gente espera também que essas invasões já parem por aqui, né? Obrigada.